Oi, alunas e alunos do EJA 2. Aqui é a professora Vanise, de Matemática, para mais uma explicação do material de complementação escolar referente à semana do dia 25 ao dia 29 de maio. O material de complementação escolar começa na página 12, contando e calculando. Aqui tem matemática. Iniciamos com a atividade número 8. A cada hora são destruídas aproximadamente 154 mil árvores em nosso planeta. Quantas árvores aproximadamente são destruídas em 5 horas? Vamos lá. Em 1 hora são 154 mil. Se eu pensasse em 2 horas, seria o dobro, ou seja, 2 vezes mais. Então, 1 hora, 154 mil. 2 horas, multiplicaria por 2, seria 308 mil. Mas o que ele pede é destruídas em 5 horas. 5 horas é o quíntuplo. Fazendo a minha continha, eu vou verificar qual a opção correta. Letra A, B, C ou D. Dando uma olhadinha na figura ao lado, nós vimos um satélite que lá de cima ele diz: desmatamento da Amazônia explodiu. Os prejuízos do desmatamento na Amazônia representam um desequilíbrio tanto no local quanto mundial do nosso bioma. E se não houver uma fiscalização, esse gráfico só tende a aumentar. E esse gráfico é no período de agosto de 2017 a março de 2020. E como vocês podem observar, ajustando melhor. Então, de agosto de 2017 a março de 2018, eram 2.433 quilômetros quadrados. De agosto de 2018 a março de 2019, 2.649 quilômetros quadrados. E de agosto de 2019 a março de 2020, 5.076 quilômetros quadrados. Se não houver uma fiscalização, maiores danos tanto para o bioma quanto para o ser humano. Atividade número 9. A gente vai continuar a observar a falta de conscientização à preservação do meio ambiente. Aqui nós temos o seguinte enunciado: várias praias são contaminadas pelo óleo, num total de 283 locais atingidos. 74 são da Bahia, 51 no Rio Grande do Norte e o restante em Alagoas. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer é realizar o somatório do número de praias da Bahia e Rio Grande do Norte. E depois subtrairmos para verificar quantas praias são as restantes, ou seja, são aquelas que foram contaminadas em Alagoas. Na página 13, nós temos a atividade número 10. Na atividade número 10, tem o enunciado: um grupo de jovens promoveu uma campanha junto à sua comunidade para arrecadar alimentos não perecíveis para a realização de um almoço beneficente. No final da campanha, foram arrecadados 30 kg de açúcar, 60 kg de feijão e 65 kg de arroz. Os alimentos foram divididos em potes de 5 kg cada, quantos potes de açúcar, feijão e arroz foram preenchidos. Bom, sabendo que cada pote tem a mesma quantidade, ou seja, 5 kg, precisamos determinar um número
que multiplicado por 5 seja igual ou chegue mais próximo possível dos números acima. Quais números? 30, 60 e 65, que são referentes ao açúcar, feijão e arroz. Se você tiver alguma dúvida em relação aos números, a multiplicação e a divisão, utilize a tabuada para você sanar qualquer dúvida que você tenha em relação a essa multiplicação ou a divisão. Então, 30 kg de açúcar. Quantas vezes o 5 cabe em 30? Dá uma olhadinha na tabuada. Depois, 60 kg de feijão. Bom, aí é uma divisãozinha que você vai ter que fazer. Você vai repartir 60 por 5, porque cada pote tem 5 kg. Então, nessa operação de 60 por 5, a operação é realizada da esquerda para a direita, aquela divisãozinha, divisão sempre da esquerda para a direita, tá? E para 65 kg, a mesma coisa, divisão. Lembrando que a divisão é sempre da minha esquerda para a minha direita. E lá embaixo você vai ter as opções A, B, C ou D. Aqui embaixo nós temos um amiguinho e ele ele vai explicar sobre uma reta numérica. E ele diz o seguinte: observe a reta numérica abaixo. Os números positivos são representados por um sinal de mais na frente, ou não apresentam nenhum sinal, e se localizam à direita do zero. Já os números negativos são representados por um sinal de menos na frente e estão à esquerda do zero. O zero é um número neutro, não sendo nem positivo e nem negativo. Só que ocorreu um equívoco ali na reta numérica. Então, eu tenho uma reta, no meio eu tenho o número 0, do 0 para a minha direita, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esses são os números positivos. Do 0 para a minha esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, 4, menos 5 e menos 6 são números negativos. Então, houve um equívoco e a gente já está corrigindo. Então, do 0 para a minha direita, números positivos. E do 0 para a minha esquerda, números negativos. Menos 1, menos 2. E aí vem a atividade 11. Na atividade 11 está escrito: veja a tabela abaixo e depois responda. É uma tabela dizendo equipes e saldos de gol. Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. Existe o saldo de gol positivo e saldos de gols negativos. E aqui tem uma diquinha. Quanto mais o número negativo estiver do zero, menor ele será. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em cima nessa reta numérica. Então, do 0 para a minha esquerda, quanto mais distante do 0, números negativos, menor ele será. Então, o menos 1 é menor do que 0. O menos 2 é menor do que 1. O menos 3 é menor do que 1. O menos 6 é menor do que 1. Então, porque são números que estão à esquerda e cada vez mais longe do zero. Então, outro exemplo. Menos 2 é maior do que menos 4. Menos 2 é maior do que menos 6. Observando de novo a tabela, nós temos as equipes e os saldos de gols. Na letra A, quais são as equipes com saldo de gol negativo?
Letra B. Qual é a equipe que está em último lugar? Não se esquecendo de olhar a dica. Quanto mais distante o número negativo estiver do zero, menor ele será. Espero que as explicações os auxiliem na resolução das atividades. Um abraço fraterno, fiquem em casa e Deus os abençoe. Um beijo da professora Vanise.